E aí, gente, tudo bem com vocês? Que bom ter a sua companhia aqui comigo. Mais um vídeo aqui no canal para poder abençoar a sua vida. Você sabe que o propósito nosso fazendo esses vídeos é fazer com que a palavra de Deus, as verdades que estão contidas aqui nas Sagradas Escrituras, sejam realidades aí na sua vida. Independente da circunstância que você está vivendo, Deus pode mudar todo e qualquer tipo de situação. Ele é um Deus poderoso. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, já dá o seu like, o seu joinha, isso nos ajuda muito mesmo. É uma maneira de nós fazer com que esse vídeo possa chegar até outras pessoas e eu tenho certeza que isso só é possível através da sua ajuda. Então eu quero contar com o seu compartilhamento, com o seu joinha e se inscreva aqui no canal. Pessoal, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas não têm tempo para nada. Eu tenho certeza que isso não é diferente com você. Você já chegou a um ponto de dizer, nossa, mas eu não tenho tempo para nada, nem tempo para comer. Gente, deixa eu chamar a sua atenção para aquilo que aconteceu na vida dos discípulos. E Jesus ali logo percebendo, ele já procurou tratar. E se você ficar comigo aqui até o final desse vídeo, você vai ver o que Deus de fato ele quer para a sua vida. Veja só, no capítulo de Marcos, no capítulo 6, livro de Marcos, capítulo 6, eu vou ler aqui o verso 30 a seguir, diz assim, olha, presta muita atenção. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Então foram de barco, em particular, a um lugar deserto. Pessoal, veja só, a gente está diante de um fato que ocorreu. Qual que é o contexto aqui? Depois vocês leem o capítulo 6 de Marcos, vocês vão entender o que aconteceu aqui. Vocês vão perceber que Jesus tinha preparado os discípulos e enviou eles para que eles pudessem pregar o evangelho nas aldeias e com vizinhanças, para que eles pudessem falar. E Jesus deu autoridade a eles para que eles pudessem pôr as mãos sobre as pessoas e curar as pessoas, libertar as pessoas que sofriam opressão maligna. E assim eles fizeram. Eu não sei ao certo quanto tempo eles ficaram, mas de fato, quando eles voltaram, gente, eles estavam radiantes. Por quê? Através da vida deles, Deus operou milagre. Coisas que eles nunca tinham experimentado. Eles colocavam as mãos sobre os enfermos, as pessoas eram curadas, as pessoas que sofriam ali possessão demoníacas eram libertas e as pessoas receberam a palavra de Deus, o reino de Deus. Só que quando eles voltaram, o que estava acontecendo? As pessoas viram o que Deus fez através da vida dos discípulos e a multidão de pessoas aglomeraram perto dos discípulos. O próprio escritor aqui, Marcos, fala que era tanta gente indo e vindo, que eles não tinham tempo nem para comer, gente. Às vezes alguns falam, nossa, uau, é tudo que eu queria, ser usado por Deus, falar de Deus. Gente, entenda uma coisa. Se você não cuidar da sua vida, se você não se preocupar com a sua saúde, você não tem como levar a mensagem. E veja o que Jesus fez. Jesus olhando isso, talvez as pessoas achavam, olha, os discípulos estão tendo fama agora, porque as pessoas estão vindo até os discípulos. Sabe o que Jesus fez? Chamou eles em particular e disse, vamos para um lugar deserto, para que vocês possam descansar. Gente, Jesus deveria ser, na mente de muitas pessoas, aquele que dissesse, uau, isso mesmo, dê a vida pelo ministério, gasta a sua vida no ministério. Mas sabe o que ele estava fazendo? Eles estavam se destruindo. Por quê? Estava a ponto de não ter mais tempo nem para comer. E estavam talvez pensando, não, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou aqui trabalhando para Deus. E não foi isso que Jesus queria que eles fizessem. Jesus mandou eles parar tudo e disse, olha, vamos para um lugar deserto. Eles entraram no barco e foram num lugar deserto para descansar. Gente, existe um momento em nossas vidas que nós precisamos recarregar as nossas baterias. Você não pode acostumar a falar de Deus, a pregar a palavra de Deus, simplesmente por uma profissão.
Você não pode se acostumar a subir no púlpito ou no altar, em qualquer outro lugar que seja, e cantar, mas simplesmente porque você conhece a música. Gente, nós precisamos ter conexão com Deus. Você, por mais corrido que é a sua vida, o trabalho, o ministério, você precisa parar um pouco. E esse descanso é você se conectar com Deus e deixar que Deus cuide de você. A minha esposa, Ana, ela está lendo um livro que é do pastor Luciano Subirá, que fala Cuidado com o Corpo. E nesse livro fala sobre muitos assuntos, irmãos. Sobre o jejum, sobre você ter uma dieta saudável, sobre você conseguir dormir as horas que o corpo precisa. Se você não faz isso, você está se destruindo. E quando você está se destruindo, você está pecando contra Deus. Por quê? O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Veja só, eu não sei quão corrido é a sua vida, mas Deus está falando para você através desse vídeo. Você precisa parar e cuidar da sua saúde. Você precisa parar e começar a ter uma alimentação saudável. Por quê? O que Deus vai realizar na sua vida aqui na Terra, Ele só pode realizar se você estiver vivo, concorda comigo? Porque se você não se cuidar, como que a mensagem que Ele tem para você levar para outras pessoas vai chegar até essas pessoas? Porque se nós não cuidarmos da nossa saúde, não fique pensando você que se você comer porcaria todo dia, que Deus vai te dar saúde para que você possa levar a palavra dele e cumprir a missão. Não. Infelizmente você vai abordar essa missão. Então o que eu quero que vocês entendam, que por mais que é precioso o chamado que Deus tem na sua vida, se você não tomar cuidado e deixar ser levado pela correria do dia a dia, a ponto de não conseguir descansar. E falar em descanso, gente, o descanso é algo que não é fácil. Tem muitas pessoas que falam, nossa, eu gosto de descansar. Mas será que você gosta mesmo? Porque não estou dizendo simplesmente você parar de trabalhar, porque as pessoas amam o feriado para não trabalhar, né? Mas eu estou falando do descanso, você conseguir descansar a sua alma e renovar o seu corpo. Porque de fato, você nunca descansa. Porque quando você para de trabalhar, simplesmente você trabalha a mente em outra coisa, não é assim? Às vezes sentado no celular, às vezes fazendo alguma planilha, algum projeto. O que você precisa, de fato, é aprender a descansar. Porque se o descanso fosse algo fácil, Deus não colocaria como mandamento, né? A palavra nos fala que o nosso Deus que é incansável, nosso Deus que é um Deus ilimitado, Ele descansou. Ele precisava descansar? Não, Ele não precisava descansar, mas por que Ele fez isso? Para nos dar um exemplo, que sempre nós precisamos de descanso. E esse descanso é você descansar a sua mente, o seu corpo e o seu espírito. E como que eu descanso o meu corpo? Quando você para de fazer algo. Como que eu descanso a minha mente? Quando você para de ficar só pensando em trabalho, um montão de compromisso. E como que eu descanso o meu espírito? Quando eu medito na palavra de Deus. Então, mais do que você se preocupar com o chamado que você tem, que isso de fato é algo muito importante, procura se preocupar com a sua saúde, porque é através de você que Deus vai fazer com que o Evangelho chegue até outras pessoas. Aliás, tem até um livro que eu li, eu já li acho umas 3 vezes esse livro, que fala Heróis da Fé. Gente, o que Deus fez na vida desses homens é coisa tremenda. Mas tem algo que me deixou triste. A maioria desses heróis da fé, a maioria morreram cedo. E por que morreram cedo? Porque foi a vontade de Deus? Nem sempre. Alguns sim, outros não. Mas como assim, vai? Eles foram heróis da fé e morreram fora do tempo de Deus? Sim. Porque não cuidaram da saúde. E o fato de você não cuidar da saúde pode te trazer muitos prejuízos. E o maior prejuízo deles, sabe qual é? Não cumprir o chamado que Deus tem na sua vida. Isso mesmo. E Ele tem um chamado e Ele quer realizar. Então, mais do que você ficar naquela correria, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que correr lá, eu tenho que mudar a situação, para um pouco. Porque quando você deixa o seu corpo descansado e que se conecta com Deus, gente, se conectar com Deus é literalmente hoje você tirar o celular, porque para muitas pessoas o celular se tornou parte do corpo. Se livre desse celular, tire um tempo com Deus, busque meditar e falar em orar. Gente, a oração ela limpa o nosso corpo, o nosso espírito.
Aliás, até mesmo o livro do pastor Luciano Subirá, ele trata muito sobre o jejum, sobre a importância, porque o jejum, mais do que um ato espiritual, ele é muito benéfico para o seu corpo. Então, quando a Bíblia, as Sagradas Escrituras já nos ensinam sobre jejuar, sabe o que Deus está falando? Não é simplesmente pelo fato de você estar mais perto de Deus, mas é para você limpar o seu organismo. Para que de fato o que Deus vai fazer na sua vida, Ele possa fazer por muitos e muitos anos, gente. E eu tenho certeza que a obra que Deus quer realizar a você, na sua vida, é uma obra grande, que vai estender muitos anos, mas que você não seja aquele que interrompa isso no meio do processo, se preocupando mais com aquilo que tem que fazer do que se preocupando com a sua saúde. Que Deus te abençoe, receba essa palavra com amor, porque eu tenho certeza que é Deus cuidando de você. Um grande abraço e lembre sempre, fique com Deus.